Bom dia, a graça e a paz. Quem não é do meu Araguari, levanta a mão, por favor. Quem não é do Araguari. Amém. Ainda bem que estamos em maioria. Eu queria que os casais ficassem de pé. Os casais que estão aí com o seu parceiro. Amém? Queria que você ficasse assim bem de frente para ele. E que você orasse com ele. Que você colocasse diante de Deus tudo aquilo que vocês precisam nessa manhã, nesse dia, aquilo que vocês vieram buscar aqui nesse lugar. Eu não sei quanto tempo faz que você ora com a sua esposa, que você ora com o seu esposo, mas que nesse momento você possa começar a orar e falar aquilo que está no coração de Deus para a vida de vocês, amém? Que ela possa ouvir a sua oração e que Ele também possa ouvir o que você está falando. E você que não está com o seu esposo, ou que você que é solteira, comece a orar por ele aí, por ela. Aquele que não está aqui hoje, mas e aquele que ainda vai vir, coloque ele diante do Senhor, coloque ela diante do Senhor, amém? Invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faça de teu fogo novamente. Profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás. A noite brilhará como o dia e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Se no mais profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, sei que tu me encontrarás. E a noite brilhará como o dia e eu estarei. Se você acabou sua oração, eu queria que você olhasse nos olhos dele e ele nos seus olhos. No mais profundo lá do olhar. Não converse. Se terminou a oração, olha lá no fundo do olho dele. Deixa ele te desvendar nesse olhar. E desvende ele nesse olhar, amém? Aleluia, Jesus. Amém? Pode dar um beijinho. Pode sentar. Solteiros ficaram com vontade? Isso é para dar vontade mesmo. Epa! Glória a Deus, é tão bonitinho ver vocês aqui, vocês não têm noção. É muito lindo ver vocês daqui orando pelos outros, se conectando através do olhar, através da oração.
E essa palavra, eu comecei a ministrá-la no primeiro Casa na Rocha que o Douglas participou. E aí depois eu falei de novo aqui no Mevan Família. E hoje eu estou falando de novo. E cada vez que eu ministro ela, o Senhor traz coisas novas. E ela fala muito, né? Ela vai falar uma das estações do casamento, os períodos que a gente passa dentro do nosso relacionamento. E o Senhor me trouxe uma coisa nova nessa palavra. Da última vez que eu ministrei ela, eu falei muito sobre conexão emocional, coisas mais ligadas à alma, coisas que são mais práticas, né? Como a pastora Cláudia falou ontem. Só que o Senhor me fez entender nesses dias, de 2 meses para cá, estudando, né, para a Casa Adornada, que eu vejo que foi uma bênção, gente, como o Senhor foi poderoso nessa Casa Adornada, como nós aprendemos, como eu aprendi com ela. E eu entendi que casamento, depois de tantos anos, eu entendi que casamento, a gente se vive por fé. Que se você entra num casamento só para se conectar de corpo, ou se conectar na alma, você vai entrar já querendo o fim. Porque o casamento, como nós vimos aqui no primeiro dia, ele é um lugar espiritual. O casamento, ele foi feito no céu, por alguém que é perfeito, que faz tudo perfeito, que faz tudo certo. Então o casamento, ele já deu certo. O seu casamento, ele já deu certo. É só você entender, é só eu entender, que se a gente vive o casamento pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos viver o casamento pelo propósito. E o casamento que o Senhor celebrou lá no céu foi entre Cristo e a igreja. E nós também já vimos aqui que o nosso casamento é a expressão de Cristo e a igreja. E o propósito do nosso casamento é que nós possamos dar frutos de bênção ao Senhor, que são os nossos filhos. E os nossos filhos possam ver através do nosso casamento e conhecer quem é Cristo e quem é igreja. Então, Satanás, quando ataca o nosso casamento, ele quer atacar a nossa geração. Ele quer atacar os nossos frutos. Então, hoje eu quero falar muito mais do que a conexão emocional. Quero falar também sobre a conexão espiritual. Amém? E aí, né, quando eu vejo aqui, a gente faz essa dinâmica da pessoa orar uma pela outra, de olhar no olho, eu acho bonitinho, né? Tem uns que a gente fala para olhar e quando você vê já está deitado no colo, já está chorando, está beijando. E tem outros que ficam extremamente incomodados, o olhar não se fixa no olhar do outro, a oração não sai, é uma oração assim, ó, longe um do outro. É porque está faltando liga, é porque está faltando às vezes uma conexão. E não é assim que nós devemos andar. E isso reflete as estações e os tempos que nós vivemos no nosso casamento. E a primeira delas é a primavera. Primavera, solteiro, vocês não estavam aqui, então vocês prestem atenção, é o que vocês vivem no seu namoro lá. É aquela fase onde você conhece a pessoa que você quer se casar, é aquela fase em que vocês conversam muito, em que vocês olham muito no olho, é a fase do Estevão e da Nicole. Tudo são flores, tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é novidade. Os defeitos, nossa, é tão bonitinho, é tão engraçadinho, tem muita vida, né? Tem muito sonho, muita perspectiva, muito desejo, muita vontade de conhecer, de estar com o outro. Quanto mais você fica, mais você quer ficar. Essa é a primavera. As chuvas são bem-vindas, o céu é sempre azul, e aí vai passando o tempo, vai esquentando, que fala, não, agora nós temos que dar um jeito de casar, que está ficando ruim a gente ficar separado. E aí a gente precisa casar, porque o negócio está muito quente. E aí a gente casa. E aí quando a gente casa, sol acabando e o amor tá beleza. Também tudo vale a pena, né? Você vai ali, sua casinha ali, parece casinha de boneca, você começa a viver, né? Parecendo que está vivendo um conto de fadas.
E tá tudo certo, se comer arroz com feijão, queimado, que a mulher não deu conta de fazer, tá beleza, assim, vai, passa. E vocês têm muito tempo para sentar, vocês têm muito tempo para se amar. Então os altares aí são muito bem estabelecidos, né? Que é a mesa que o pastor Marquinhos falou, onde o Senhor vem estar, onde o Senhor celebra. Você conversa, você monta aquela mesa bonitinha, você tem tempo para aquilo, tem disposição, quer fazer um agrado para o marido. À noite também o negócio pega fogo, né? É outro altar do Senhor também, onde a gente celebra a Deus. Então tá tudo certo. O verão é também beleza. Aqui é companheirismo, amizade. Vai no salão, o homem vai junto. Nossa, eu fico pensando, o que o homem vai fazer num salão de beleza com a mulher? Gente, é muito verão. É muito amor, né? Vai comprar roupa, o homem vai junto, escolhe, experimenta 1000 e o homem está lá junto. Que linda, que linda. É o verão. É o verão. Porém, de repente, os filhos chegam. Começa a ter as dificuldades financeiras, uma cabaninha já não está bom, não vai caber o filho que vai nascer. E aí vem o desejo para comprar uma casa nova, para melhorar de vida, para dar condições de estudo para o filho. Tem que comprar um carro, a motinha, a bicicleta já não serve mais, que agora tem que, né, colocar o filho bem acomodadinho, pode tomar vento, tem que levar o filho para os lugares. E aí vem uma enfermidade, aí chega o outono, onde as folhas começam a cair, onde os ventos são fortes, e aí começa, né, aquele momento que vocês não conversam tanto mais, aquele altar da mesa já é deixado muito de lado, porque não tem tempo mais de fazer comida gostosa, de montar pratinho, de montar talher, e aí come cada um, né, no seu tempo, é a mãe dando mamar aqui, comendo, e aí chega em casa morta já, ainda tem que cuidar do filho, dar atenção para o marido, e aí então o namoro, então... A cama, então, o altar da cama acaba, fica meses. E aí o homem de um lado começa a se sentir desprezado, menosprezado, porque a mulher se volta muito para o filho e esquece do marido. A mulher se sente totalmente incompreendida, pouco apoiada, porque não tem, né, ajuda como ela gostaria, lá, a linguagem do amor de serviço que ela gostaria. E o homem do outro lado totalmente machucado, ferido, se sentindo rejeitado, não celebrado, não honrado, que é a linguagem do amor do homem, né? Se sentir celebrado, honrado. E quando você vê, você já não tem mais um companheiro. Quando você olha, você tem um adversário. Aí as disputas começam. Quem tem mais razão? Quem está mais cansado? Quem está mais rejeitado? Quem está mais incompreendido pelo outro? E aí começa a se instaurar as crises, os problemas dentro do seu relacionamento. Mas tudo por quê? Primeiramente, porque os altares não estão sendo, né, colocados em ordem como devem. E, consequentemente, não está tendo troca de sonhos, projetos, interesses, vontades, aquilo, tudo que você viveu lá na primavera, no verão, agora vai tomando uma proporção tão pequena, e as coisas novas vão tomando uma proporção tão maior, que quando você vê, você já não sabe mais o que você faz para disputar ali, para você ganhar no braço. A mulher já não se coloca mais no lugar de submissão, o homem já não é o sacerdote da casa. O que adianta eu orar? Orar para quê? Vocês já não oram juntos mais? Porque o casamento é um lugar espiritual, como nós falamos, que tem leis e princípios espirituais que os regem, que a mulher é submissa, que o homem é o sacerdote, amém? Que tem altares que têm que ser estabelecidos. Isso tudo vai se perdendo com a correria do dia a dia. Então, quando você vê, você já não tem mais muita conexão com o seu cônjuge. Vocês estão tão distantes, às vezes vocês ficam juntos lá por obrigação, entendeu? Quando dá, marca a hora, e às vezes a hora não dá certo, e é rápido, o trem mal feito, não há celebração no seu casamento. E o propósito foi totalmente perdido. E Satanás está imperando. De repente,
quando você menos espera, vem o inverno. Talvez você chegou aqui nessa manhã sim. Talvez você veio para essa conferência nessa situação. O inverno, quando você olha, o céu é cinza, não tem cor, não tem vida aparente, é tudo muito nublado, é tudo muito feio, tudo muito cinza. Tem gente que acha gostoso a temperatura, mas se você for olhar, é diferente se eu ver um céu azul e um sol brilhante. Dá uma sensação de tristeza, dá uma sensação de... Parece que você fica até com, sei lá, mais preguiça de levantar da cama, de se mover. Tudo é cinza, não tem alegria, não tem vida aparente, já não tem afeto, não tem alegria, não tem respeito, não tem diálogo, não tem altar, não tem conexão, não tem sexo de qualidade, não tem mais nada. Aqui o seu parceiro já não é a sua prioridade, sua família não é prioridade aqui, agora é o seu trabalho, você precisa trabalhar, porque lá de fora está melhor do que aqui de dentro. Você inventa 1000 desculpas para estar fora de casa do que estar para dentro de casa. Seus filhos também, às vezes você já nem dá mais a atenção que você precisava dar. E aí começam as mentiras na mente. Ai, eu preciso ser feliz. O que eu estou fazendo aqui? Eu não quero essa vida para mim mais. Eu preciso ser feliz, eu não amo essa mulher mais, eu não amo esse marido mais. Não tem mais solução para esse casamento. E um monte de mentira começa a ser soprada no seu ouvido por Satanás. E aqui então é um perigo. Aqui é o lugar onde acontecem os adultérios, porque você está sozinho, carente, totalmente desestimulado, totalmente não celebrado ou não celebrada dentro da sua casa. Aí Satanás começa a colocar, né, os enredos, os homens e as mulheres ao seu redor que começam a te elogiar, a te notar, a te dar atenção, a ouvir o que você tem para falar, a ver em você aquilo que seu marido não vê mais, aquilo que sua esposa não vê mais. E vai te enredando, e as mentiras vão fazendo parte da sua vida, e você vai pensando, aí, tá vendo? Ele não me ama, ele não olha para mim, ele não me valoriza, mas aquele lá sim. Olha o que ele está falando para mim, olha como que ele está me olhando. Né? A mulher vai lá, muda o cabelo, chega em casa, o marido nem olha. Aí chega lá na rua, o cara fala, nossa, você mudou o cabelo? Ficou bem, hein? Tá bonita, ficou mais jovem, você tá mais magra. Pronto, ganhou o coração da mulher. Aí lá dentro de casa você escuta, nossa, meu Deus, hein? Tá gorda, hein? Vai pra academia. Que cabelo é esse? Para de comer. Isso tudo são pedrinhas, é igual a pastora Cláudia falou, a gente vai caindo nas pedrinhas, as mentirinhas, as armadilhazinhas de Satanás. Então aqui no inverno já não tem mais conexão espiritual, já não tem mais conexão emocional e já não tem também mais conexão física. E aí começa a romper o casamento. E o primeiro relacionamento que foi rompido aconteceu lá em Gênesis, e foi com Adão e a sua esposa, que até então não tinha nome. Tinha um nome, Varoa. E aí, por quê? Porque lá em Gênesis 2:23, quando, né, o Senhor matou Adão, tirou a costela dele, fez a mulher, e aí trouxe, né, a mulher, diz a pastora Cláudia que eu nem lembrava, que o pastor Douglas fala que ele trouxe assim, né, deixou ela dar uma desfilada para ele, e os olhos dele se encheu, e ele não tinha visto nada igual a ele, e ele falou, naquela hora ele falou, essa sim, vou citar, né, porque vocês vão falar que eu não vou nem citar a Bíblia, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nesse momento, quando ele profere essa afirmação, ele conectou aquela mulher a ele no espírito, na alma e no corpo. Quando ele liberou varoa, sabe o que significa varoa? Mulher forte, corajosa, vigorosa, destemida, heroína. Ele liberou uma identidade daquela mulher para ela. Amém? Então, quando você está conectado com a sua esposa, você libera uma identidade para ela. Você diz que ela é capaz, que ela é forte, que ela é corajosa, que ela é destemida, que ela é heroína, que ela consegue, que ela pode.
e você se conecta, e aqui quem estabelece, quem te governa é o governo de Deus. Nesse momento, até então, até o pecado, Adão e a esposa viviam debaixo do governo de Deus, debaixo dos princípios de Deus. Mas por alguma distração, eu acredito, por alguma distração, que o diabo sempre coloca distrações na nossa vida, Adão se desconectou, no mínimo, fisicamente da sua esposa. E deu lugar para que a serpente chegasse até ela e rondasse e lhe atiçasse a cobiça daquela mulher. Então ofereceu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então houve uma desconexão para que o diabo, para que o pecado entrasse naquele casamento. E a partir do momento que ela comeu daquele fruto, que ela deu aquele fruto para Adão, eles caíram. E a partir daí, já não estavam mais sob o governo de Deus, mas estavam sob o governo do homem. E quem rege os princípios, os valores no governo do homem são os nossos desejos, é a nossa carne, é a nossa vontade. E aí, depois disso, Deus vai lá ter com Adão e pede, né, explicações. O que aconteceu? O que você fez? E aí ele já fala assim, ó, lá em Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então aqui, ele desconectou aquela mulher que antes era carne da sua carne, osso dos seus ossos, a sua semelhante. E ele simplesmente falou: aquela mulher que tu me deste. Então aqui houve um rompimento, aqui houve uma crise naquele relacionamento. E quando ele fala assim, essa mulher que tu me deste, ela que caiu, ele quer dizer, ela é fraca, ela é influenciável, ela é inconsequente, ela tem cobiça no seu coração. Ele maculou a identidade daquela varoa anteriormente. Então, aqui passou-se eles a viverem sob o governo do homem. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o governo que tem sido estabelecido na sua casa hoje? O governo de Deus, com os seus princípios, valores e leis do casamento, ou o governo do homem? O que tem falado mais alto no seu relacionamento hoje? É a sua alma? É o seu sentimento? Ou é o seu propósito? Será que realmente você, homem, tem cumprido o seu papel, que é de morrer todos os dias pela sua esposa? Quer dar a sua vida? Quer viver um amor sacrificial por ela? Ou será que você está totalmente desconectado da sua família, tanto no espiritual, quanto no emocional, quanto no físico, e você não tem dado a importância e o valor que ela precisa? Será que você tem se submetido ao seu esposo, honrado, celebrado o seu esposo, como ele merece, como a Bíblia nos ensina, como é princípio do Senhor? Cuidado com as distrações. Adão se distraiu por alguma coisa, talvez pelo trabalho, pelos afazeres, de dar nome aos animais, de conhecer, de cultivar, de guardar o Éden. Ele se distraiu e ele se desconectou da sua esposa, ele deu lugar ao diabo. Se você se desconecta da sua esposa, se a sua esposa se desconecta do seu marido, você está dando lugar ao diabo na sua casa, no seu casamento, e você vai viver o inverno rigoroso. O inverno rigoroso, ele fala de crises. Crises, e todo mundo passa por elas. O problema é esse. Só que eu tenho uma notícia boa. Quando nós estamos debaixo do propósito, quando nós entendemos o propósito de Deus para o casamento, quando nós queremos, buscamos viver o governo de Deus na nossa casa e não o governo do homem, até na crise tem propósito. Então você que está aqui hoje, você que esteve ontem, antes de ontem, vai estar amanhã e depois, até já me perdi no tempo, você vai sair daqui entendendo qual é o propósito do seu casamento. E quando a crise vier, você vai falar assim: opa, existe um propósito nisso tudo, o Senhor quer me saculejar. Sabe por quê? No inverno, tem 3 atitudes que os animais fazem. Ou eles se adaptam ao inverno rigoroso,
começam a produzir mais gordura para se aquecer, os pelos aumentam, né? Ou eles se adaptam, ou eles hibernam, que é como se fosse um estado assim de letargia, fica muito quieto, muito parado, muito estagnado para não perder calor, né? Ou eles migram, vão embora para um lugar mais quente, um lugar onde tenha calor. E eu quero te perguntar, o que você faz quando você está vivendo um inverno rigoroso? Você hiberna? Você entra nesse lugar de letargia, de falar assim, não tem mais jeito, não vou lutar, não quero mais. Se ele quiser ou se ela quiser, ela faz alguma coisa, eu vou ficar quietinha aqui esperando o fim chegar desse inverno. Pode ser que ele não chegue. Ou será que você tem querido migrar para um lugar mais quente? Quando eu falo isso, eu quero dizer que talvez você tenha procurado, você está procurando, ou você pode, né, algum dia, agora não mais, que vocês vão entender, procurar em outra pessoa, viver todas as fases de primavera, de verão, né, um lugar mais quente, onde tenha fogo, onde tenha prazer, que você acha que ele não tem mais. Eu quero te dar uma notícia, se você tem migrado para outro relacionamento no seu inverno rigoroso, eu quero te dizer que lá também vai chegar um inverno rigoroso. E aí? Você vai migrar de novo para outro? Não adianta, nós temos que nos adaptar, nós temos que buscar vencer os nossos invernos rigorosos diante do que o Senhor nos ensina, nos reconectando, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Se você tem feito isso, é porque a sua casa é firmada na areia e não na rocha. E não adianta você achar que você vai largar uma casa firmada na areia, que se despedaçou, para fazer uma outra firmada na rocha. Não vai, é mentira. Não vai dar certo, não é vontade, não é propósito. Você que está aqui, solteiros, inclusivos e principalmente, vocês hoje têm entendimento e ensinamento suficiente para entender que casamento é uma aliança do Senhor, eterna, imutável. E você tem que fazer de tudo para que dê certo. Esse é o propósito. O Senhor, Ele olha para você, Ele olha a sua geração, Ele olha os seus filhos, Ele olha os seus netos, os seus bisnetos. Ele não olha só para o seu casamento, para o seu bem-estar, Ele também quer te dar alegria, porque um casamento debaixo do propósito de Deus é alegre, é leve, é gostoso, é prazeroso. Celebramos o nosso casamento. Mas um casamento fora do propósito de Deus, ele traz isso aqui. Invernos rigorosos, que nas horas, né, de dificuldade, a gente toma atitudes que não é do Senhor para nós. Então não pense em migrar, não pense em hibernar, não é o fim. Deus é um Deus de recomeço. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Quando as crises vêm, você tem entendimento do propósito, elas vêm com algum plus. Elas vêm para te amadurecer, elas vêm para nos tirar da zona de conforto, para nos fazer entender que nós precisamos mudar algumas atitudes dentro do nosso casamento. Sabe, se eu sou uma esposa que não estou dando atenção mais para meu marido, eu vejo que o negócio está feio, que a crise se instaurou, que ele está insatisfeito. Se eu sou uma mulher de propósito, eu vou parar e pensar, primeira coisa, o que eu preciso mudar? Senhor, me mostra o que eu preciso de mudança. Se eu preciso dar mais atenção para o meu marido, se eu estou invertendo as prioridades da minha vida, Senhor, me ajuda. Eu quero andar debaixo dos princípios e das leis do casamento do Senhor. O homem é a mesma coisa. Está em crise, vai para os pés do Senhor, fala, Senhor, me ajuda, me mostra o que eu preciso transformar na minha vida. Se eu preciso ser um sacerdote, orar mais, jejuar, pagar o preço, ser o primeiro que quer ir para a igreja, sabe, estabelecer os altares de adoração na minha casa, pegar a minha esposa e orar, pegar os meus filhos e declarar sobre eles a bênção do Senhor, porque a autoridade dos filhos está sobre pai e mãe. Não adianta você vir cá e pedir para o pastor orar, você tem autoridade para colocar a mão na cabeça dele e declarar as verdades do Senhor na vida dele. Então, queridos, quando a crise vem, você está dentro do propósito do casamento do céu, aquela crise ela vai vir para te trazer mais perto até do Senhor.
Você vai ter mais tempo de oração? É ou não é? Quando a gente está com dificuldade, a gente não ora mais, a gente não jejua, não paga um preço maior, não se achega mais a Deus. Então, às vezes vem, o Senhor permite para que Ele nos sacuda, para que Ele nos tire da zona de conforto, para que Ele nos faça avançar, crescer, amadurecer, viver o novo do Senhor, que é muito melhor do que o antigo nosso. Para que o governo de Deus seja estabelecido na sua casa, para que o governo do homem na sua casa caia por terra. Não viva pelo aquilo que você pensa e nem por aquilo que você sente somente. Viva principalmente por aquilo que o Senhor quer da sua vida. Não há nada tão difícil que você não possa mudar. Não há pensamento pecaminoso que você não possa combater. E pensamento pecaminoso, ele vem na nossa mente. Isso é normal. Pensamento a gente não controla. A gente não pode cultivar esses pensamentos. Dar lugar para eles na nossa vida. Cuidado com as distrações. Busque reconectar-se com o seu parceiro. E aí eu vou falar algumas coisinhas mais práticas. Tá vendo? Não vou ter problema com o tempo. Aprenda comigo, tá? Aprende comigo. Ele foi esperto, por isso que ele me colocou primeiro. Você acha? Vamos ver, né? Você vai conseguir cumprir os 50 minutos. Vamos ver. Tem que dar exemplo, né? Aprofundar o conhecimento mútuo. Queridos, quando vocês estão vivendo um inverno rigoroso, como é que vocês conseguem se reconectar emocionalmente? Espiritualmente nós já falamos. Vai para a mesa, vai orar, vai namorar. Namora bastante. Dá glória, gente. Homens, dá glória. E eu falei aqui na escola da Ornada, eu falei assim, gente, ainda bem que homem é insistente, né? Eles não desistem, fácil. Continue insistente, homens, porque vocês insistem, aí o foguinho logo pega, né? Às vezes não pega de primeira, mas vocês vão insistindo, não, insiste mais um pouquinho que vai dar certo, dá certo. O fogo pega, a lenha pega. Amém? Então aprofunde no conhecimento mútuo, sabe? Volte a entender quais são os sonhos, quais são os desejos, quais são os traumas do seu marido, da sua mulher, quais são os anseios, as expectativas, as fraquezas. Será que você hoje, depois de 10, de 15, de 20 anos, de 25, de 35, igual o Carlos lá, que eu acho que é o que mais tem aqui, 36, 8? 40, parabéns, 48? Depois de 48 anos, será que hoje ele conhece o que está no coração da Dalva? Será que hoje, depois de tanto tempo de casado, você conhece o que está no coração da sua esposa, o que está no coração do seu marido? Não é a mesma coisa que estava lá na primavera quando vocês se conheceram. As pessoas mudam, elas amadurecem, elas mudam o foco. E às vezes vocês não conversam, vocês não param mais para se olhar, para trocar uma ideia, vocês não saem juntos, vocês não têm o tempo de qualidade que a pastora Cláudia falou aqui ontem. Será que você sabe realmente dos traumas que o seu marido e que a sua esposa passou na sua infância? Na sua adolescência? E aí eu quero abrir um parênteses, você mulher e você homem também, que foi abusado sexualmente, a sua esposa e seu marido precisa saber disso. Abra seu coração, porque ela é sua melhor amiga, ele é o seu melhor amigo. É ela quem vai poder orar com você, é ele que vai poder orar com você, que vai poder te ajudar a vencer isso aí. E às vezes é alguma coisa que você guarda, que você não conseguiu compartilhar com ele, e isso tem trazido distanciamento emocional, desconexão física, desconexão espiritual, por uma coisa que você tem que falar. Sabe, o outro tem que aprender a ouvir. Não é só escutar, é ouvir. Ouvir, dar ouvidos, dar atenção, sabe? Entender o coração, entender os sentimentos. Você não precisa concordar com o sentimento do outro, mas você tem que pelo menos validar. Por exemplo, fala assim, nossa, amor, eu acho que quando você faz isso eu me sinto tão humilhada. Mas ele tem que falar assim, nossa amor, desculpa, não é minha intenção, mas eu te entendo, eu vou tentar mudar.
Então você não concorda, que você não está fazendo aquilo para humilhar, mas ela está se sentindo assim, então valida o sentimento dela, dá valor ao que ela pensa, ao que ela sente, ao que ela quer. E vocês também, mulheres. Então se reconecte, né? Aprofunde o conhecimento mútuo. Ele é o seu melhor amigo, ela é sua melhor amiga. Não busque no pastor, não busque no colega de trabalho, não busque, né, no colega aqui dentro da igreja, compartilhar coisas do seu coração que a sua esposa não sabe, que o seu esposo não sabe. Está errado. Isso fere princípio. É ossos dos meus ossos, carne da minha carne. É o meu semelhante principal. Confesse também as suas fraquezas, porque é melhor confessar fraqueza do que ter que restaurar o pecado. Restaurar pecado é possível? É. Existe um caminho de volta e o Senhor quer que você trilhe por ele, mas confesse a sua fraqueza, porque talvez a sua fraqueza, ela está sendo motivada até por alguma falha do seu esposo, e ele precisa saber disso, ele precisa te ajudar em oração. Amém? Cultive afeição, admiração, expresse afeto, carinho, respeito. E é o que a pastora Cláudia falou, é bilhetinho, é elogio, sabe? É liberar uma identidade, como Adão fez quando estava sob o governo de Deus. Varoa, mulher forte, mulher heroína, mulher capaz, mulher sábia. Profira palavras de bênção na vida da sua esposa. E você também fale para o seu esposo que você acredita nele, que ele, né, é digno sim da sua honra. Sabe, deixa um bilhetinho, manda um recadinho, dá um abraço, dá um beijinho, dá selinho. Isso é afeição, admiração. Está voltado para o outro, ele precisa ser sua prioridade, você precisa ser prioridade na vida dele. Nada tem mais valor. Nada tem mais valor do que o seu cônjuge. E a gente só dá valor àquilo que a gente prioriza. E a gente só prioriza aquilo que a gente dá valor. Então dê valor ao homem e à mulher que você escolheu e que Deus selou. Porque quem escolhe marido e quem escolhe mulher não é Deus. Quem escolhe marido e quem escolhe mulher é você e eu. Depois não vai reclamar, essa mulher que o Senhor me deu, não. Adão até acho que podia falar isso, é o único. Porque o resto você que escolhe. Você tem o tempo lá da primavera todinho para ver defeito, para ver as qualidades, para saber se ele tem uma missão que você vai submeter, para saber se é uma mulher virtuosa que vai te auxiliar, que vai edificar a sua casa. Você escolheu e Deus selou. Então agora não tem como voltar para trás. Não tem como. E não há aliança quebrada que Deus não possa restaurar. Para com isso, isso é mentira do diabo. Se passa isso na sua cabeça, essa aliança foi quebrada e não tem jeito mais, é mentira do diabo na sua vida. Deus pode restaurar todas as coisas. Se você quiser, se você entender o propósito de Deus e se submeter, morrer e falar o que eu posso mudar, ao invés de apontar para o outro o que o outro tem que mudar. Eu tenho que buscar a mudança em mim. Porque a minha mudança reflete no outro e o outro vai começar a mudar e a trilhar o caminho que vocês têm que trilhar. Alguém tem que abrir mão. E quem abre mão e quem toma é sempre o mais maduro. Não é quem tem razão, é quem é mais maduro. Amém? Priorize. Ouve, se importe, valide o sentimento do outro. Resolva os problemas conversando com a comunicação clara, moderada, no tempo certo, do jeito certo, no tom de voz correto. Sabe, quando vocês dois estiverem tranquilos, não é na hora do fervor que o negócio, né, tem que conversar. O Douglas é muito assim, ele é explosivo. Na hora que ele está nervoso, despeja. E eu fico caladinha. Depois, aí ele vem e arrepende. Aí pede perdão, pede desculpa. Aí depois, se eu tiver que falar alguma coisa, que eu falo. Mas se você for revidar na mesma altura... Se eu fosse revidar algumas vezes na mesma altura, coisas que no ímpeto ele falou, porque é da personalidade dele, você tem que conhecer a pessoa que está do seu lado, a hora, o jeito de você reagir. Nós dois tínhamos, às vezes, chegado a pontos que nós nunca desejamos. Então, seja sábia. Seja sábio. Você tem que conhecer o seu marido, você tem que conhecer as reações dele.
Você tem que conhecer até quem são os pais e a mãe do seu marido. Conhecer os dois. Conhece o sogro e a sogra. Porque o sogro e a sogra falam muito de como vai ser o seu marido e a sua esposa. Porque ele carrega uma carga, né, do sogro e da sogra. Então, os Ros, os Sous, ó, é Irenos. Eu falei, ô Irenos, morre Irenos. Ai, ai. Então, a gente tem que conhecer, sabe? Saber a hora certa de falar, a hora certa de... Né, Michele? A hora certa de falar, de reagir, de se calar. Ai, ai. Amém? Vocês estão me entendendo? Conheça o seu esposo. Conheça. Ore. Ore bastante. Façam altares dentro da sua casa. De oração, de consagração, de jejum. Abra mão da sua razão para viver a vontade do Senhor. Vá para a cruz todos os dias. Casamento é fé. Casamento, como eu falei, não é sentimento. Casamento é cruz. Mas não é algo pesado, não é fardo, é alegria, é gozo, é regozijo. E quando a gente passa no inverno, queridos, tem algo muito importante, sim, muito valioso. Nos invernos, nós estamos muito mais maduros emocionalmente. Isso nos dá muito mais condições, espiritualmente também, muito mais condições de passar por aquilo ali e de relevar algumas coisas. Hoje, com 40 anos, eu falei isso aqui para o pessoal, né? Quando eu fiz 40 anos, na semana, eu fiquei meio em crise, assim. Do nada, eu parei e pensei, nossa, 40 anos, parece que quando eu estava fazendo 30. Então, daqui 10 eu vou estar com 50. Será que eu vou estar na menopausa? Será que como é que vai estar o Douglas, né? Será que nossos pais vão estar com saúde? Bem firme, né, amor? E eu pensava assim, gente, para que eu briguei tanto? Por que eu reliei tanto? Por que... Sabe, tantas coisas que eu poderia ter relevado, que eu poderia ter passado em cima para ser feliz, para viver uma coisa leve. Por que eu quis ter razão? Sabe, então o amadurecimento nos faz, né, no Senhor, em primeiro lugar, nos faz ter mais condições de enfrentar as crises. Sabe, de relevar muitas coisas, de entender e de ver o nosso esposo, o nosso cônjuge com os olhos do Senhor. Olhos de amor, de paciência, de misericórdia, sabe, de entender que Ele é o melhor que Deus tem para você, porque você escolheu aquele homem, então agora é o melhor que você pode desfrutar. Que é engano você achar que você vai ter o melhor em outra pessoa, não vai, porque o inverno vai chegar lá também. O inverno vai chegar lá, e é casa na areia, porque você sabe como é que é uma casa na rocha, você vai aprender se você ainda não sabe. E você tem que lutar por essa casa na rocha. Amém? Bom, pratique empatia. A empatia é você se colocar no outro. Então, tenta entender as razões do outro. Por que o outro reage dessa forma? Por que o outro está assim? Não fica olhando as circunstâncias da sua vida, os invernos rigorosos, do seu ponto de vista. Tente entender do ponto de vista do outro. Por que o outro está vendo daquele jeito? Qual que é a carga que ele traz dentro de casa? Quais são os traumas que ele viveu, que ele às vezes hoje ele não consegue romper em algumas áreas? Quais são os modelos que ele teve? Santifique seu leito, levante altares, lute contra a pornografia, o sexo, né, de uma forma que é pecado. A falta de sexo também você tem que lutar, porque sexo antes do casamento é pecado, mas a falta dele no casamento também é pecado. Né, são altares, é a celebração desse matrimônio, é o sexo. Permita-se, sabe? Permita-se ser desnudado pela sua esposa, pelo seu esposo. Amém? Voltem a conversar, falar, ouvir, orem, jejuem. Conecte-se espiritualmente novamente com o Senhor. Todo divórcio, ele começa primeiro, toda quebra de aliança começa primeiro com a quebra de aliança com Deus. Porque se você estiver aliançado com o Senhor, se você estiver vivendo debaixo do princípio de Deus, debaixo das suas leis, você não vai, se os altares estiverem dentro da sua casa está protegida. Se existir altares dentro do seu lar, altares de celebração, de adoração,
através do leito, através da mesa, através do momento que você tem de oração com a sua esposa, de busca do sacerdote levantar ali, né, um clamor pela sua família. Isso são altares, e altares estabelecidos nos lares protegem o lar. Nada pode vir contra. Cuidado com as distrações. Não se desconecte como Adão fez com a sua esposa, para que o Satanás, ou com seu esposo, para que Satanás entre e vocês caiam em pecado, porque o caminho de volta é muito difícil. Amém? Mas nós temos Jesus, que veio na cruz, vocês sabem disso, que remiu o nosso pecado, que tirou, né, a nossa dívida, e que nos dá livre acesso ao Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Ele precisa estar na sua casa, no seu lar. Você, pai, você pode ensinar os princípios mais bonitos de valores que as escolas ensinam, mas se você não estudar, não ensinar a eles a Bíblia, o valor do Senhor, o valor do céu para a vida dele, é muito pouco. Talvez a sua casa esteja na areia e não na rocha. Pare e pense agora, qual é a estação do seu casamento? Como que você chegou aqui hoje? Talvez eu falando aqui, você nem percebeu que você estava passando por inverno, mas você está percebendo que Ele está aí presente na sua vida. E eu quero dizer, como eu falei, que Deus é Deus da primavera. Deus é Deus que pode trazer o verão de novo para sua casa. Se você estiver inserido no propósito, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai alinhar o seu coração com o coração do seu marido, com o coração do seu esposo. Entregue o seu coração para o seu esposo. Esposos, entregue o seu coração para a sua esposa. É o mais precioso que nós temos, é o nosso coração. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Entregue para a sua esposa. Entregue para o Senhor e entregue para o seu esposo e para a sua esposa. Reconecte nessa manhã. Não importa o que vocês viveram, esqueça o passado. O passado você não muda. O passado não muda. O que você pode mudar é o presente e trilhar um caminho para o futuro diferente. Se houve erros, se houve pecados, se houve falhas, coloque tudo na mesa, sabe? Comece a olhar para o futuro, para a frente. Porque se você não se desvencilha do passado, é porque você não crê no Senhor que vai trilhar o seu futuro. É falta de fé. E casamento a gente vive por fé, confiança, esperança de que existe um propósito, que Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Amém? Fique de pé.